Hoje retomamos a formatação original do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, e informamos que o nosso âncora, José Augusto Pinheiro, teve que se ausentar por motivos particulares. Desde já agradecemos a sua participação e o aprendizado que foi compartilhado com ele nesses 2 meses. De modo que estamos, mais uma vez, aqui em companhia da apresentadora, a doutora Tatiana Fiore, a quem passo a palavra para para apresentar o nosso entrevistado e o tema dessa edição. É uma alegria muito grande, doutora Tatiana, de retomarmos a nossa parceria, a nossa dupla, e vamos tocando o nosso programa. Olá, doutor Clóvis, o prazer é todo meu em retomar a nossa dupla. Já estava saudosa das nossas manhãs de terça aqui na TV Destaque, até porque é uma alegria imensa estar na sua companhia como companheiro de programa, por ser um grande amigo. Gostaria de deixar, então, ao José Augusto Pinheiro um forte e fraternal abraço, como ele nos saudava nas terças-feiras, às sextas, aos sábados e aos domingos, no programa Direito e Deveres, dizendo que também vai deixar saudade, que foi muito bom compartilhar com ele esses programas durante esse período. No programa de hoje, nós vamos falar de bem-estar, ou melhor, da falta do bem-estar, né? E como o estresse, não só do trabalho, mas do cotidiano, influencia no corpo, influencia no nosso dia a dia, psicológico e físico, e social, porque acaba sendo um todo. Para conversar, então, conosco, nós temos o doutor Rodrigo Romanelli Mesquita. Ele é médico clínico, gastroenterologista, especialista em tratamento da obesidade, médico do trabalho. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo ao Direito e Deveres. Obrigado pelo convite, fico agradecido a presença de estar aqui ao lado do Dr. Clóvis e da doutora Tatiana. E vamos falar um pouco desse assunto que é muito importante para a sociedade, que poucas pessoas têm uma real noção do que significa isso para o bem-estar social e de vida da pessoa. Doutor Rodrigo, muito nós falamos hoje, na atualidade, de esgotamento profissional, de estresse, de cansaço. Todo a gente acaba ligando a questões físicas de eu não dormi direito, eu não me o dia a dia do trabalho, a atividade está desgastante. Gostaríamos de saber, então, se esse estresse pode causar manifestações físicas, de fato, né? E se essas manifestações físicas, né, tem não só do psicológico, como a gente traz, mas para o organismo no geral do ser humano. Certamente. O que a gente observa é o seguinte, é o que eu digo para todos os pacientes, né? A gente tem que manter sempre o equilíbrio entre o corpo, a mente e a alma. Se a gente não manter o equilíbrio desses 3 patamares, a gente nunca vai atingir o bem-estar físico, mental e a saúde orgânica. Então é necessário o quê? Ter o controle do estresse, da ansiedade, que infelizmente a gente depende muito disso, devido às condições de vida que são impostas a gente, né? E acaba ocasionando realmente alguns problemas de saúde, porque as pessoas não conseguem administrar isso de maneira correta. Então, assim, é imprescindível o ser humano ter a capacidade de conseguir ministrar o tempo de trabalho, o tempo de prazer e o tempo de descanso, para poder evitar esse desgaste físico, porque isso realmente traz consequências à saúde física e também psicológica e mental, né? A saúde, então, está classificada no artigo 6º da Constituição, que trata lá dos direitos sociais, como trabalho, previdência, assistência, moradia, alimentação. Por outro lado, lá no artigo 196, diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, logo, tratando a saúde como um direito subjetivo de todos quantos vivem no nosso Brasil, no território nacional, independente de filiação ou contribuição previdenciária. No final de 2011, agora, o INSS divulgou que o estresse no trabalho leva mais ou menos 1.300.000 brasileiros a receber o auxílio-doença. Quer dizer, um número absolutamente expressivo. Pois bem, sendo o serviço de assistência à saúde um serviço público que
que quer seja prestado diretamente pelo Estado, quer seja pela iniciativa privada, como que você, como médico, vê a prestação desse serviço? E com essas estatísticas que são apresentadas. Bom, é uma questão um pouco complicada de se dizer. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Infelizmente, isso não é o que é visto atualmente na população, né? Muito menos no sistema público, e assim a gente percebe que no sistema privado também é difícil de a gente conseguir esse tipo de proposta, né? Infelizmente, a gente sofre muito com isso, e o estresse, a ansiedade levam a problemas físicos, orgânicos e psicológicos e até psiquiátricos, como quadros depressivos, transtornos depressivos ansiosos, que levam à incapacidade laborativa do funcionário, no caso em algumas empresas, né? Isso acaba causando afastamento por ordem de incapacidade laborativa. O que a gente percebe o que é? É um esgotamento excessivo da pessoa que trabalha, e isso causa um mal-estar físico e mental muito grande, levando a doenças. O sistema de saúde não tem um suporte psiquiátrico e psicológico para dar assistência médica adequada a essa população. E a gente percebe que muitos colegas profissionais de boa qualidade realmente não prestam assistência, nem no serviço público, muito menos no serviço privado. Eles apenas prestam esse tipo de assistência em forma de consultas particulares. Os bons profissionais psiquiatras, infelizmente, não estão ainda no patamar ainda desse sistema público. Talvez seja pela falta de remuneração adequada, pelas condições de vida do médico, e isso, infelizmente, causa essa demanda grande por INSS. Existem profissionais em número suficiente, doutor? Se todos se filiassem ao sistema? Se todos se filiassem ao sistema, existiria sim, porque São Paulo, e aí a gente inclui a cidade de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado atualmente, né? A gente teria um número adequado de profissionais, porque a gente sabe que a maior demanda de profissionais na área de saúde, principalmente os médicos, estão localizados nessa região. Mas, infelizmente, eles se concentram numa pequena parcela da população, eles não se deslocam até a periferia, o que causa esse transtorno. Doutor Rodrigo, 2 comentários foram efetuados durante a fala do doutor e do doutor Clóvis. Uma com relação ao número de benefícios previdenciários, 1.300.000. E na fala do doutor, com relação aos afastamentos também, que são de origem, na verdade, emocional do trabalho, desse esgotamento, e que acaba refletindo no físico, causando esses afastamentos para o INSS. No ano passado, nós efetuamos o congresso na Ordem dos Advogados, que era quando o trabalho adoece. E o tema central, nós tratávamos a síndrome de Burnout, que é essa síndrome do esgotamento profissional, que está classificado nos Códigos Internacionais das Doenças, no grupo 5 do CID-10. Porém, o que eu observo na prática, no dia a dia de atuação, tanto na área trabalhista como na área previdenciária, é que nunca vem como uma doença profissional. Ele vem se manifestando isoladamente, pelas próprias classificações de alguns laudos e alguns relatórios que nós recebemos para poder tentar esses afastamentos. Vem como dor de cabeça, vem como enxaqueca, vem como uma palpitação, vem como uma pressão alta, vem como um problema gastrointestinal. Esses problemas, ou então insônia, crises de asmas, as diversas doenças, nunca vêm de fato relacionada como uma doença de trabalho, né? E os empregadores acabam colocando o empregado em xeque, porque eles chegam com essa doença física, mas eles falam que não tem relação com o trabalho, né? Como que nós poderíamos, então, né, enquanto médico, ligado ao profissional de direito, conseguir fazer essa coligação para demonstrar a este empregador a necessidade, de fato, desse afastamento ou de interrupção desse contrato de trabalho ou de suspensão do contrato de trabalho e para o INSS, para o afastamento, dizendo que tem esse nexo de causalidade, doença-trabalho? Bom, a gente já tem que partir do seguinte princípio. Grande parte das empresas, elas pecam quando elas atuam com um ambulatório médico. Boa parte delas já não faz o exame médico de admissão dentro do próprio local. Então, o médico que seleciona o funcionário para adentrar na empresa não vai saber exatamente o perfil
de função do funcionário e do funcionário. É apenas um exame físico rápido e breve. Eu acho muito importante a gente ter um médico dentro da empresa que faça esse tipo de avaliação para poder minimizar problemas futuros e identificar algum problema anterior que possa ter relação nexo-causal. Às vezes existem muitas pessoas que entram doentes na empresa e se manifestam ao decorrer do tempo e a gente não consegue mostrar se isso tem relação casual com a empresa, o trabalho, ou se ele já tinha essa história prévia. Partindo desse seguinte princípio, se todas as empresas agissem como o ambulatório, o termômetro da empresa, que eu acredito que esse é o termômetro, porque assim, a gente consegue, dentro de uma empresa, perceber o perfil do funcionário e quais os problemas que eles estão tendo. Então, o que eu precisaria saber o que era. O que está acontecendo com o funcionário, quais são as dificuldades que ele está passando dentro do ambiente de trabalho, o que está acontecendo com ele, quais são as queixas que ele está sentindo. Em cima disso, eu atuando na medicina do trabalho, eu preciso de uma orientação de um psicólogo, de um psiquiatra, para que possa fazer um conjunto de sintomas para levar um diagnóstico. Muitas vezes a gente percebe que os sintomas psiquiátricos começam com dores crônicas, dores de cabeça, desconfortos do trato digestivo, até respiratórios, problemas mesmo de ordem psiquiátrica que você percebe que a ansiedade, aquele acúmulo. Por exemplo, numa empresa de ônibus, onde o funcionário ele sai na rua para dirigir um ônibus, ele está sujeito a uma sobrecarga de trabalho, tomar cuidado no trânsito, irritabilidade da sociedade que já está presente nas ruas, problemas para não ter que, sabe, ele tem que tomar cuidado com o ônibus, tem que tomar cuidado com o passageiro, problemas de assalto, cobranças pela empresa, e isso tudo mexe com a pessoa. Então, assim, se a pessoa não é bem administrada nesse setor, ela começa a desenvolver sintomas de ansiedade. E se ela não for seguida e absorvida de perto por um médico que consegue assistir isso, ela desenvolve a doença e acaba sendo afastada. Então, assim, o grande foco, o principal fator, para mim, é um ambulatório médico dentro de uma empresa. Ele é o relógio, o termômetro de qualquer empresa, porque a partir daí a gente consegue determinar o nexo causal e se realmente esse funcionário está desenvolvendo a doença dentro da empresa com relação ao seu trabalho ou se ele já veio com esse problema antes do trabalho. Já foi admitido com essa doença. Infelizmente, a grande maioria das empresas elas não dão valor para o ambulatório médico. Elas usam o ambulatório médico apenas como uma maneira para formalizar perante a lei, mas não dão valor. Mas é de extrema importância para a população e para os funcionários isso hoje em dia. Até porque a legislação ela dá um limite, né, com o número de funcionários para ter esse ambulatório médico que acaba sendo prejudicial. Mesmo que esse número seja maior e o ambulatório estando presente, o ambulatório ele é muito pouco assim, ele é renegado pela empresa. Pela empresa e pelos funcionários. Os funcionários até se apegam, viu? Numa empresa que eu fico, eles até se apegam, eles gostam muito da gente. Mas assim, a empresa não dá o devido valor ao ambulatório, né? O ambulatório é apenas uma fachada, né? Perfeito. Bem, doutor, nós vamos a um breve intervalo. Lembramos que esse programa será reprisado sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aos sábados, às 12h30 e aos domingos, às 22 horas. Você pode nos auxiliar sugerindo outros temas, enviando por e-mail presidência@oabguarulhos.org.br ou secretaria-geral@oabguarulhos.org.br. Se você quer ter o seu estabelecimento comercial divulgado pelo programa, atendemos pelo telefone 2468-8198, ramal 33, ou pessoalmente na casa do advogado, a Rua Luiz Facini, número 16, Centro em Guarulhos. Voltamos já.